Boa noite, bem-vindos aqui ao canal para mais esse vídeo. Hoje é dia 16 de agosto de 2024 e eu infelizmente não consegui gravar o meu vídeo pela manhã, como tem sido nos últimos dias. Mas não quis deixar de fazer um vídeo pelo menos ao final dessa sexta-feira. Porque há notícias muito importantes, há as notícias desse escândalo que está se desenvolvendo a respeito do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, mas ao qual vou dar uma atenção especial na próxima semana. Mas eu queria comentar hoje duas notícias de grande importância. A primeira é as declarações do Lula numa entrevista a uma rádio gaúcha, no dia de hoje mesmo, em que ele diz que na Venezuela não existe uma ditadura, existe apenas um regime desagradável. É isso que ele disse. E fazer um contraste com um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que faz um apanhado sobre a situação da Venezuela e mais especificamente destes últimos dias, a respeito das eleições, da farsa eleitoral e da repressão pós-eleições. Bom, eu queria só lembrar o seguinte, que todos aqueles que não são ainda inscritos no canal podem, peço que se inscrevam no canal, por favor. Aqueles que se inscreverem, ativem o sininho para receber as notificações e recomendem essa live a seus amigos, conhecidos, parentes e coloquem em grupos do WhatsApp, de Telegram e, enfim, espalhem-na pelas redes sociais. E também peço a todos aqueles que puderem ajudar o trabalho do canal, o façam aqui por esse Pix que está aqui embaixo, e agradeço a todos os que já ajudaram até hoje. Bom, eu queria lembrar o seguinte, que a força que o Lula e o Celso Amorim têm feito para manter a ditadura do Maduro na Venezuela é algo fora do comum. Mesmo há dias, talvez há 2 ou 3 dias, vários presidentes de países latino-americanos, primeiros ministros da Espanha, escreveram uma nova carta ao Lula, dizendo que e também ao presidente da Colômbia e do México, dizendo que é uma vergonha a situação que eles estão criando nesse enrolar e nesse fingir que estão à espera que se esclareçam dados que já estão esclarecidos, tudo para dar mais tempo ao Maduro se manter no poder. E o Lula teve a brilhante ideia, inspirada pelo seu Celso Amorim, que diz que não foi ele nem que inventou essa solução, mas ele ouviu de alguém, que era pedir novas eleições na Venezuela ou um governo de coalizão. Vejam bem, então o Maduro foi completamente derrotado, é um ditador, é um homem que é um narcotraficante procurado internacionalmente, mas o Lula quer que haja um governo de coalizão. É o caso de perguntar por que ele não faz um governo de coalizão também, já que ele ganhou só por 1%, segundo dizem, ganhou as eleições por 1%, por que ele não fez um governo de coalizão? Então vejam que realmente as atitudes do Lula são completamente incompreensíveis, ou compreensíveis demais, não é? Então eu leio aqui uma matéria da CNN sobre a entrevista que ele deu hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira 16, portanto hoje, que o país vizinho é um regime desagradável, mas não é uma ditadura. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele disse: "Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. Não acho que é uma ditadura, é diferente de uma ditadura. É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo."
Nós já vamos ver o que é que diz o relatório da OEA e vamos comparar com essas palavras do Lula. Mas depois ele, pulando, a jornalista que o inquiria, disse o seguinte: veja, a Venezuela é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política no mundo. Mas que Venezuela? A comandada, o narco-estado comandado pelo Maduro, ou a Venezuela na mão de quem legitimamente venceu eleições e de um governo minimamente decente? Ele não diz, mas ele dá a entender que é a Venezuela do Maduro que poderia ser um grande parceiro do Brasil. Bom, é curioso que a mídia no Brasil não está dando importância nem relevância a esse relatório intitulado a Comissão, o CIDH e o RELES, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão condenam práticas de terrorismo de Estado na Venezuela. Então eles agora vão aqui falar do terrorismo de Estado que está sendo feito na Venezuela, e nós vamos contrastar com o Sr. Lula dizendo que é apenas um regime desagradável. Nós vamos ver o que é um regime desagradável para o Sr. Lula. Então, o relatório começa pelo seguinte: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a sua Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão condenam práticas de violência institucional no contexto do processo eleitoral da Venezuela, incluindo repressão violenta, detenções arbitrárias e perseguição política. O regime no poder está semeando o terror como ferramenta para silenciar a cidadania e perpetuar o regime autoritário oficialista no poder. É um regime desagradável. Segundo Lula, é um regime desagradável. Bom, depois daqui tem um longo histórico do que é que aconteceu até as eleições, como é que as coisas correram, como é que o Maduro e a ditadura não cumpriram nenhum dos acordos que tinham feito lá em Barbados. Depois fala da vistoria feita nas eleições até por organismos internacionais como o Centro Carter, insuspeito, né? Bom, depois diz o seguinte, que a fraude foi tão gigantesca e tão óbvia que isso gerou protestos nas ruas e que as manifestações foram duramente reprimidas pelo regime. E então diz o seguinte, que quem reprimiu essas manifestações? O uso arbitrário da força resultou na perda de vidas humanas e pessoas feridas, detenções arbitrárias e desaparições forçadas, ou seja, sequestros de pessoas que não sabem onde estão, perseguição judicial e fustigamento contra pessoas que se apresentam como opositoras e pessoas voluntárias eleitorais, censuras e restrições às liberdades de expressão, associação e reunião pacífica. Bom, isto tudo ele vai dizer que é feito pelas forças policiais, pelos coletivos que atuam livremente sob o amparo do Estado. A violência resultou na morte de pelo menos 23 pessoas. Regime desagradável, Sr. Lula. Regime desagradável. A informação preliminar assinala que as vítimas eram homens entre 15 e 56 anos e a maioria provenientes das zonas populares do país. Vejam, eles estão reprimindo as pessoas do povo porque as pessoas do povo se voltaram contra eles e ajudaram a fazer a verificação eleitoral que constatou a derrota do regime. Todos esses morreram como consequência de disparos de armas de fogo, alguns nas costas e outros na cabeça. É um regime desagradável apenas, não é?
Depois aqui diz os mecanismos que informam isso e tal, e diz o seguinte: a CIDH observa que as mortes registradas no contexto da repressão podem caracterizar-se como execuções extrajudiciais e gerar responsabilidade internacional para o Estado venezuelano sem prejuízo da responsabilidade penal individual dos perpetradores. Ou seja, eles estão falando em execuções extrajudiciais. Ou seja, a ditadura executa pessoas, pega, executa na rua ou executa em qualquer lugar. É um regime desagradável, segundo Lula, apenas. Depois eles dizem o seguinte: a CIDH também recebeu informação sobre um padrão de violações à liberdade pessoal. Entre 28 de julho, quando foi a eleição, e 13 de agosto, pelo menos 1.393 pessoas foram detidas. Aí faz a especificação de quem são as pessoas. 117 delas adolescentes e 17 pessoas com incapacidades físicas. Outros foram detidos de modo arbitrário, desaparições forçadas, sequestros, não é? Algumas de curta duração, na qual se cometeram atos de violação sexual contra mulheres ou outros atos que podem constituir tortura. Essas prisões e esses sequestros foram feitos de maneira maciça durante as manifestações. Então aqui fala da estratégia de detenção e criminalização contra aqueles que questionam os resultados eleitorais anunciados pelo CNE. É interessante que a perseguição judicial também faz parte, e tudo isso dá para entender num contexto até brasileiro, né? Muitos desses detidos estão sendo submetidos a processos penais por delitos redatados de forma ambígua, ampla, que além de ter penas excessivamente altas, atentam contra o exercício da liberdade de expressão e buscam gerar o efeito paralisador por temor à perseguição judicial. As acusações incluem incitação ao ódio, terrorismo, não sei se conhecem tudo isso em algum lugar, conspiração, traição à pátria, associação para delinquir, resistência à autoridade, obstrução das ruas ou vias públicas e desobediência às leis. Depois também acusa o seguinte, que as garantias judiciais, ou seja, a pessoa ter um representante, um advogado, não estão sendo respeitadas, como em outros lugares não são. E severas limitações às garantias judiciais denunciadas. E depois fala de censura, censura a sites, a perfis nas redes sociais, a jornais, a jornalistas, etc. Bem, eu não queria então deixar de fazer esse vídeo hoje. Pareceu muito importante a maneira como o Lula quer normalizar a ditadura venezuelana, dizendo que é apenas um regime desagradável, e a maneira como ele tenta manter no poder o Maduro. E o contraste com esse relatório que está sendo muito pouco falado no Brasil, que é o relatório de um organismo da OEA, não é? E que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Isso contrasta, toda a descrição que está aqui contrasta com a posição do governo brasileiro. E o governo brasileiro cada vez está mais enroscado, porque até o próprio Maduro não aceitou a sugestão do Lula de fazer novas eleições. Despeço-me por aqui, até o próximo vídeo, e uma vez mais lembro que aqueles que quiserem ajudar
no trabalho aqui do canal, podem fazê-lo aqui através do Pix que está aqui embaixo. Até a próxima semana, se Deus quiser.